Minha rotina era tão previsível quanto o som do despertador pela manhã. Eu acordava com o primeiro raio de sol atravessando as cortinas finas do nosso pequeno apartamento. O cheiro de café já tomava conta da cozinha. Minha mãe, Dona Lourdes, nunca começava o dia sem ele. Mesmo doente, ela fazia questão de manter algumas tradições, como se agarrasse ao que a vida ainda lhe permitia. "Bom dia, minha filha", ela dizia, com aquele sorriso que escondia as dores que carregava. Eu respondia com um beijo na testa, evitando pensar no quanto seu rosto parecia mais pálido a cada dia. Trabalhar como garçonete em uma cafeteria nunca foi meu sonho, mas era o que pagava as contas e, mais importante, ajudava com os remédios de minha mãe. Apesar disso, eu sempre alimentava um desejo maior, um sonho que parecia tão distante quanto as estrelas: ser designer de interiores. No caminho para o trabalho, enquanto atravessava ruas movimentadas e sentia o cheiro da poluição misturado ao frescor das manhãs, imaginava como seria transformar lugares e criar algo que realmente tivesse vida. A cafeteria era um lugar pequeno, mas charmoso. As mesas de madeira gastas tinham histórias que nunca seriam contadas, e o aroma constante de café fresco criava um refúgio em meio ao caos lá fora. Para os clientes, era um local aconchegante. Para mim, era o ponto de partida de um dia cansativo. Naquela tarde, enquanto limpava as mesas, a luz do sol atravessava a vitrine, iluminando a poeira no ar. Eu gostava de observar esse pequeno detalhe. Uma pausa silenciosa antes do barulho das conversas e do tilintar das xícaras. Foi nesse momento que eles entraram. 2 estranhos, bem vestidos, com uma postura que denunciava que não estavam ali apenas pelo café. O homem usava um terno impecável, enquanto a mulher, com cabelos presos em um coque severo, parecia medir cada centímetro do lugar. Eles olhavam ao redor como se estivessem avaliando mais do que o ambiente. Parecia que estavam procurando algo, ou alguém. Eu tentei não me importar, mas havia algo perturbador na maneira como os olhos deles finalmente pousaram em mim. Um arrepio correu pela minha espinha, e por um segundo, o som ao meu redor pareceu desaparecer. Eu não sabia o que eles queriam, mas a maneira como me observaram fez meu coração acelerar. Voltei ao balcão, tentando ignorar a sensação estranha. Mas, à medida que eles se aproximavam, minha intuição dizia que algo estava prestes a mudar. Eu não podia explicar como sabia, mas tinha certeza de que aquele encontro não era uma coincidência. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acreditava em coincidências, mas quando os 2 estranhos pediram para conversar comigo depois do expediente, senti que algo maior estava acontecendo. Foi a mulher quem falou primeiro, com uma voz firme e controlada, mas não fria. "Maria Clara, não se preocupe. Só queremos conversar sobre uma oportunidade." O homem, em contrapartida, parecia desconfortável, como se preferisse estar em qualquer outro lugar. Ele era mais velho, talvez na faixa dos 50, e tinha uma expressão que misturava cansaço e determinação. Não consegui evitar a pergunta que latejava na minha mente: como essas pessoas sabiam meu nome? Aceitei a conversa por pura curiosidade, mas enquanto os acompanhava até uma mesa no fundo da cafeteria, uma ansiedade desconhecida se instalava em mim. A luz do final de tarde iluminava o rosto da mulher, destacando seus traços austeros. "O que exatamente vocês querem comigo?" Perguntei, tentando não soar tão desconfiada quanto me sentia. A proposta veio como um soco no estômago. Passar 3 meses fingindo ser a namorada do filho deles. Eles me explicaram que Leonardo, o tal filho, era um jovem milionário que precisava crescer. Eles acreditavam que eu poderia ser a pessoa para ajudá-lo. O motivo? Algo sobre como ele precisava de um empurrão para assumir responsabilidades e, eventualmente, a empresa da família. Eu ri. Não um riso leve ou nervoso, mas uma gargalhada genuína, como se aquilo fosse a piada mais absurda que já tinha ouvido. Mas eles não estavam brincando. A mulher colocou um envelope sobre a mesa. "Aqui está o que estamos dispostos a pagar.
Sabemos da sua situação e acreditamos que essa quantia poderia ajudar bastante. Minha garganta secou. Não precisei abrir o envelope para saber que era uma soma capaz de mudar a vida da minha mãe. E a minha. A conversa seguiu por mais alguns minutos, mas a verdade é que minha mente estava presa naquela oferta. Era errado. Eu sabia que era errado aceitar algo assim, mas ao mesmo tempo, sabia que precisava de ajuda. Era uma luta interna entre o que parecia moralmente certo e o que era necessário. Depois que eles saíram, sentei sozinha na cafeteria, segurando o envelope como se ele pesasse toneladas. As vozes na minha cabeça não paravam. É sua chance de salvar sua mãe. Mas você vai se vender assim? Naquela noite, enquanto ajudava minha mãe a tomar seus remédios, ela percebeu que algo estava errado. Perguntou com sua voz, suave e cansada. Está tudo bem, minha filha? Eu não consegui esconder. Contei tudo. Ela ouviu com atenção, sem me interromper. Quando terminei, suspirou e segurou minha mão com força surpreendente. Às vezes, a vida nos coloca diante de escolhas difíceis. O importante é fazer o que você acredita ser certo. A manhã seguinte chegou como um soco inesperado. Eu estava nervosa e não era para menos. Depois de aceitar a proposta, algo que ainda parecia surreal, fui instruída a encontrar Leonardo em um brunch organizado pela família dele. Ele é peculiar, me avisaram. Peculiar? Eu só sabia que ele era um jovem milionário, e isso já parecia suficiente para complicar as coisas. O local era deslumbrante. Uma mansão com jardins que pareciam tirados de um filme. O perfume de flores exóticas misturava-se com o cheiro de grama recém-cortada, criando um contraste quase irônico com o aperto no meu peito. Ao entrar, o som de vozes sofisticadas e risadas educadas enchia o ambiente. Eu me senti completamente fora de lugar. Foi então que o vi. Leonardo estava sentado casualmente em um sofá de couro, cercado por pessoas que riam de algo que ele disse. Ele tinha uma expressão de tédio, mas seus olhos brilhavam com algo que eu não consegui decifrar de imediato. Arrogância, talvez? Seus trajes eram impecáveis, mas seu desinteresse era evidente. Quando me aproximei, ele me notou. O sorriso que ele lançou foi frio, quase desdenhoso. Você deve ser Maria Clara, a escolhida dos meus pais para me salvar da minha existência. Inútil, certo? A ironia na voz dele era tão cortante quanto o olhar que me lançou. Eu não soube o que responder de imediato, mas algo dentro de mim se recusava a abaixar a cabeça. E você deve ser o herdeiro entediado que não sabe lidar com a própria vida, certo? O silêncio que se seguiu foi quase palpável, mas logo ouvi uma risada baixa. Interessante, ele disse, inclinando-se ligeiramente para me observar melhor. Ao menos você tem língua afiada. Isso pode ser divertido. A interação inicial foi uma batalha de egos. Ele claramente queria me intimidar, mas eu não estava disposta a dar esse gosto. Ao longo do brunch, fui apresentada a membros da família e amigos de Leonardo, que me analisavam como se eu fosse um espécime raro. Mas o ápice do desconforto aconteceu quando, ao me afastar para pegar um copo d'água, esbarrei em um garçom que carregava uma bandeja com sobremesas caras. O choque me fez tropeçar, mas, por reflexo, consegui segurar a bandeja antes que caísse completamente. Para minha surpresa, Leonardo estava bem atrás de mim e viu tudo. Bem, pelo menos você tem reflexos rápidos, ele comentou com um sorriso zombeteiro. Eu respirei fundo, tentando não perder a compostura. E você é bom em fazer comentários inúteis, rebati sem pensar. O resto do evento foi uma mistura de provocações e olhares intensos. Ele claramente estava tentando me testar. E eu? Bem, eu me recusava a falhar. Quando finalmente saí daquele lugar, senti como se tivesse sobrevivido a uma guerra silenciosa. Quando me disseram que eu teria que morar com Leonardo, achei que era uma piada de mau gosto. Afinal, a convivência entre nós já era tensa o suficiente em eventos sociais. Mas lá estava eu,
carregando minha mala para a mansão dele, ou, como eu secretamente apelidei, o Castelo da Arrogância. A casa era deslumbrante, claro. Pisos de mármore que refletiam cada passo, lustres que pareciam peças de museu e janelas que deixavam a luz natural dançar pelos cômodos. Tudo gritava riqueza, mas também uma frieza que parecia combinar com o dono. Ele me recebeu com um sorriso irritantemente confiante. "Bem-vinda ao meu humilde lar, princesa do café", disse ele, com um tom que deixava claro o sarcasmo. Eu revirei os olhos e ignorei o comentário, mas era evidente que essa convivência seria um teste de paciência. Os primeiros dias foram marcados por discussões triviais. Ele reclamava do cheiro do café que eu fazia pela manhã, enquanto eu o acusava de ser um preguiçoso por deixar roupas espalhadas pela sala. Era como viver com uma criança mimada em um corpo de adulto. Mas houve momentos inesperados que me fizeram questionar minhas primeiras impressões. Como na noite em que uma tempestade forte começou. Sempre odiei trovões. Desde criança, eles me causavam um medo irracional. Eu estava no meu quarto, tentando ignorar o som ensurdecedor, quando ouvi batidas leves na porta. Era Leonardo, segurando uma xícara de chá fumegante. "Pensei que isso poderia ajudar", disse ele com um tom quase gentil. Por um momento esqueci de como ele podia ser insuportável. Aquele gesto, embora pequeno, parecia sincero. Claro, logo depois ele voltou a ser o mesmo. No dia seguinte, quando derrubei sem querer um livro da prateleira dele, ele passou 10 minutos me lembrando de como sua coleção era inestimável. Mas algo estava diferente. Por trás das provocações, eu comecei a notar um lado dele que ele parecia esconder. Vulnerabilidade. Eu não estava isenta de culpa. Uma vez, ao vê-lo frustrado com um telefonema, perguntei, com mais curiosidade do que deveria, se ele não queria fugir de tudo aquilo. Ele riu, mas não foi uma risada de deboche. Às vezes eu gostaria. Mas no final, quem eu seria sem essa bagunça? Respondeu, desviando o olhar. O convívio continuava uma montanha-russa de brigas e pequenos momentos de trégua. Eu ainda achava que ele era arrogante e mimado, mas também começava a enxergar que havia mais por trás daquela fachada. O problema era, ele também estava começando a enxergar algo em mim. Trabalhar com Leonardo no projeto do Centro Cultural foi uma ideia dos pais dele, mas, sinceramente, parecia uma missão impossível. Como alguém que nunca precisou levantar um dedo na vida poderia contribuir com algo tão significativo? Era o que eu pensava, até começar a ver um lado completamente inesperado dele. O prédio escolhido para o projeto estava caindo aos pedaços, mas havia algo especial naquele lugar. As paredes descascadas contavam histórias, e o cheiro de tinta, velha misturado ao pó, trazia uma nostalgia que não conseguia explicar. Era quase poético, algo que eu nunca esperaria que Leonardo enxergasse. Mas ele enxergou. Na primeira visita, enquanto eu caminhava pelo salão principal pensando em como transformar aquele caos em algo bonito, ouvi a voz dele atrás de mim. "Esse espaço tem potencial", disse ele, observando as paredes como se realmente conseguisse ver o que eu via. Havia uma sinceridade ali que me pegou de surpresa. Os primeiros dias de trabalho foram cheios de atritos. Ele tinha ideias grandiosas que muitas vezes pareciam impraticáveis, enquanto eu tentava ser mais pé no chão. Mas, aos poucos, percebi que havia algo em sua visão criativa que não podia ser ignorado. Leonardo tinha um jeito peculiar de enxergar o mundo, uma perspectiva que de alguma forma complementava a minha. Foi durante uma dessas discussões que algo mudou. Estávamos debatendo sobre a paleta de cores para o salão quando ele sugeriu algo inesperado. E se usássemos tons mais quentes, como o pôr do sol? Minha mãe costumava dizer que essas cores trazem conforto. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Ele raramente falava sobre sua mãe, e naquele momento percebi que havia mais em Leonardo do que eu jamais imaginei. O trabalho no Centro Cultural trouxe outros momentos inesperados, como quando ele chegou, sujo de tinta e com um sorriso no rosto,
depois de tentar pintar uma das paredes sozinho. Não está tão ruim assim, está? Ele perguntou, exibindo sua obra-prima. Um borrão desajeitado que só fez com que eu risse. Rimos mais naquele dia do que em todas as semanas anteriores. Pela primeira vez, senti que estava conhecendo o verdadeiro Leonardo, longe das máscaras de arrogância e indiferença que ele sempre usava. Com o tempo, os laços que criamos começaram a se fortalecer. Ele não era apenas o milionário mimado, que eu julgava. Havia paixão e vulnerabilidade nele, escondidas atrás de camadas de orgulho. E para minha surpresa, ele começou a ver algo em mim também. Não apenas a garota simples da cafeteria, mas alguém que podia sonhar grande e realizar coisas incríveis. Quando a reforma do salão principal ficou pronta, Leonardo olhou para o espaço com um brilho nos olhos que nunca tinha visto antes. "Você fez isso acontecer", ele disse, olhando diretamente para mim. Eu tentei protestar, mas ele me interrompeu. "Não, Maria Clara, você viu algo aqui antes de qualquer um de nós. Isso é seu." Foi nesse momento que percebi que o Centro Cultural não era apenas um projeto. Era a ponte que nos conectava, revelando partes de nós mesmos que nem sabíamos que existiam. A inauguração do Centro Cultural deveria ter sido um momento de celebração. Depois de semanas de trabalho árduo, finalmente estávamos prontos para mostrar o que havíamos criado. O salão principal estava iluminado por luzes quentes, realçando as cores das paredes e a nova vida daquele espaço. Os convidados caminhavam admirados, enquanto Leonardo, pela primeira vez, parecia genuinamente orgulhoso de algo. Eu estava ao lado dele, sorrindo ao ouvir os elogios. Por um momento, esqueci de tudo, do acordo, dos dilemas, das mentiras. Era como se finalmente estivéssemos apenas sendo nós mesmos. Mas a calmaria foi breve. No meio da multidão, Frederico, o primo de Leonardo, apareceu. Desde que o conheci, ele parecia ser a personificação de um problema esperando para acontecer. Sempre com um sorriso calculado e um olhar que dizia que sabia mais do que deveria. "Um belo trabalho, primo", disse ele aproximando-se de Leonardo. Sua voz carregava um tom que não consegui decifrar de imediato. "E você, Maria Clara, conseguiu superar minhas expectativas." O frio na espinha veio antes das palavras. Frederico virou-se para os convidados e, com um tom teatral, disparou. "Vocês sabiam que essa maravilhosa reforma só aconteceu porque os pais de Leonardo contrataram uma namorada para ele? Uma pequena farsa para dar um rumo ao herdeiro mais relutante da família." O salão ficou em silêncio. Cada olhar estava em mim, e a expressão de Leonardo era algo que eu nunca vou esquecer. Ele não disse nada no momento, mas o choque e a decepção estavam claros. "Isso é verdade?" Ele perguntou finalmente, a voz baixa, quase um sussurro. Eu tentei explicar, mas as palavras pareciam escorregar antes de saírem. "Leonardo, não foi assim que aconteceu." Ele deu um passo para trás, o olhar carregado de mágoa. "Não foi assim? Então você não aceitou dinheiro para estar aqui?" Eu queria dizer que não era só isso, que em algum ponto tudo mudou e os sentimentos se tornaram reais. Mas naquele momento, nada parecia suficiente. Ele saiu antes que eu pudesse responder, deixando um vazio esmagador no ar. Enquanto os convidados cochichavam, Frederico sorria, claramente satisfeito com o caos que havia criado. Eu não conseguia me mover. O que deveria ser um dia de triunfo agora era uma ruína completa. Naquela noite, voltei para o quarto na mansão, mas as paredes pareciam estar se fechando ao meu redor. Sentei-me na cama e escrevi uma carta. Era tudo que eu podia fazer. Não sabia se ele iria ler, mas precisava colocar em palavras o que eu não consegui dizer antes. Na manhã seguinte, deixei a mansão. Não sabia para onde estava indo, mas sabia que precisava sair dali. Voltar para casa foi como voltar para uma realidade que eu havia tentado esquecer. O cheiro familiar de café e remédios na cozinha trouxe uma sensação agridoce de conforto e derrota. Minha mãe me recebeu com um olhar preocupado, mas não disse nada.
Ela sabia que eu precisava de tempo. Os dias seguintes foram um borrão. Eu me dividia entre ajudar minha mãe e tentar afastar os pensamentos sobre Leonardo. Mas era impossível. Toda vez que eu fechava os olhos, via o olhar dele. Aquele misto de mágoa e decepção. A dor de ter machucado alguém que eu sabia que amava era sufocante. O trabalho no Centro Cultural também não saía da minha cabeça. Cada detalhe que projetamos juntos parecia ecoar, como se o prédio estivesse gritando pela conclusão que eu não podia mais dar. Pior ainda era saber que tudo o que construímos, tanto o projeto quanto o que havia entre nós, agora parecia destruído. Minha mãe notou minha apatia e tentou puxar assunto em uma tarde qualquer. Maria Clara, às vezes as coisas precisam se partir para que possamos reconstruí-las mais fortes. Ela disse, enquanto organizava fotos antigas em uma caixa. A questão é, você vai lutar por isso ou deixar que se perca? Essas palavras ficaram comigo. Eu sabia que precisava lutar, mas como? Ele não iria ouvir uma explicação, não depois de tudo. Ainda assim, a dúvida começou a dar lugar à esperança. Do outro lado da cidade, soube por uma amiga em comum que Leonardo havia começado a frequentar a empresa da família. Isso me pegou de surpresa. Ele, que sempre fugiu das responsabilidades, agora parecia estar assumindo o controle. Apesar de tudo, fiquei orgulhosa. Os rumores também diziam que ele estava envolvido em projetos sociais. Algo sobre levar arte para comunidades carentes. Era exatamente o tipo de iniciativa que discutimos enquanto trabalhávamos juntos no Centro Cultural. Saber disso aqueceu meu coração, mesmo que eu não pudesse estar ao lado dele naquele momento. Enquanto ele crescia, eu também comecei a buscar forças. Retomei meus desenhos e projetos pessoais, algo que havia deixado de lado por falta de confiança. Uma noite, enquanto rabiscava ideias para um espaço de coworking, percebi algo. Leonardo havia me inspirado tanto quanto eu o inspirei. A distância entre nós não era apenas física. Era um abismo de palavras não ditas e sentimentos não resolvidos. Mas pela primeira vez, eu senti que talvez, apenas talvez, ainda houvesse um caminho para nós dois. Era uma manhã tranquila quando ouvi o som de um carro estacionando em frente à nossa casa. Não era comum recebermos visitas, então me aproximei da janela para espiar. Meu coração parou por um instante. Era Leonardo. Ele estava de pé, segurando algo que parecia ser uma pequena maquete, e tinha uma expressão nervosa, algo que eu nunca tinha visto nele antes. Minha mãe, com aquele jeito que só ela tinha, sorriu de canto e disse: "Talvez você devesse ouvir o que ele tem a dizer." Abri a porta, mas fiquei parada no batente, sem saber o que fazer ou dizer. Ele também hesitou por alguns segundos antes de quebrar o silêncio. "Eu trouxe algo para você. Posso entrar?" Assenti, e ele entrou na sala, colocando a maquete sobre a mesa. "Eu estive trabalhando nisso", disse ele, apontando para o modelo em miniatura. Era uma representação do Centro Cultural, mas com algo a mais. Espaços adicionais, detalhes que ele claramente havia pensado com cuidado. Por quê? Foi tudo o que consegui perguntar, minha voz saindo mais baixa do que eu esperava. Porque eu queria terminar o que começamos. E porque, por mais que eu tentasse, não conseguia parar de pensar em você. Ele respondeu, os olhos fixos nos meus. Você trouxe algo para a minha vida que eu não sabia que faltava. Você me fez querer ser melhor. As palavras dele perfuraram o escudo que eu havia erguido desde a nossa separação. Mas eu ainda precisava dizer o que estava preso dentro de mim. Eu nunca quis machucar você, Leonardo. O acordo começou por causa do dinheiro, sim, mas tudo mudou. Você mudou tudo para mim. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu sei. Foi difícil aceitar isso no começo, mas agora eu entendo. Nós dois fomos colocados nessa situação por razões erradas, mas o que construímos foi real. Aquele momento foi carregado de emoções. Ele deu um passo em minha direção e segurou minha mão.
Algo que parecia tão simples, mas tão certo. Maria Clara, quero que você volte. Não para o acordo ou para qualquer outra obrigação. Quero que volte porque quero você ao meu lado. As lágrimas vieram antes que eu pudesse responder. Pela primeira vez em semanas, senti como se o peso do mundo tivesse sido retirado dos meus ombros. Sim, sussurrei, com um sorriso trêmulo. Aquele dia marcou o recomeço. Não foi fácil. Ainda havia feridas a serem curadas e barreiras a serem superadas. Mas pela primeira vez, estávamos prontos para enfrentar tudo juntos. Voltar à cidade com Leonardo foi como atravessar um campo minado. Sabíamos que ainda havia desafios pela frente, e o maior deles tinha nome: Frederico. O primo de Leonardo parecia determinado a sabotar não apenas o projeto do Centro Cultural, mas também a reputação de Leonardo na empresa da família. No entanto, desta vez, não estávamos sozinhos. Trabalhamos como uma equipe, algo que nunca teria acontecido nos primeiros meses em que nos conhecemos. Leonardo, agora mais confiante e determinado, assumiu a liderança, enquanto eu usava minhas habilidades para ajudar nos bastidores. A primeira grande vitória veio quando descobrimos que Frederico estava manipulando contratos da empresa para desviar fundos. Era uma bomba prestes a explodir. Mas Leonardo enfrentou a situação com calma. Juntos, reunimos evidências, analisando papéis e ligando os pontos. A tensão era palpável. Muitas noites foram passadas em claro, mas cada nova descoberta nos aproximava mais da verdade, e um do outro. O momento decisivo aconteceu em uma reunião da diretoria, com todos os olhos voltados para Leonardo. Frederico tentou desviar as acusações, jogando indiretas e lançando olhares cortantes, mas Leonardo permaneceu firme. Quando ele apresentou os documentos que provavam as fraudes, o silêncio na sala foi ensurdecedor. Você sempre me subestimou, Frederico, disse Leonardo, sua voz calma, mas cheia de convicção. Mas subestimar Maria Clara foi o seu maior erro. Sem ela, eu nunca teria visto o que realmente importa. Eu estava sentada no fundo da sala, tentando não chamar atenção, mas não consegui conter um sorriso. Ele não precisava me dar crédito, mas o fato de ter feito isso publicamente mostrou o quanto havia mudado. Com Frederico afastado, o Centro Cultural finalmente foi concluído. A inauguração, agora livre de segredos e tensões, foi um sucesso. O espaço ganhou vida com exposições de arte e apresentações comunitárias, exatamente como havíamos imaginado. Mas não era apenas o Centro Cultural que estava completo. Leonardo e eu também nos sentíamos inteiros, pela primeira vez em muito tempo. Havíamos enfrentado o pior juntos e saído mais fortes. Uma noite, enquanto estávamos no Centro Cultural vazio após um evento, ele segurou minha mão e disse: Sabe, Maria Clara, eu costumava achar que felicidade era algo que você comprava. Ou conquistava. Agora eu sei que é algo que você constrói, com a pessoa certa ao seu lado. Eu não disse nada, apenas sorri. Porque naquele momento, palavras não eram necessárias. O dia do nosso casamento foi tudo o que eu nunca imaginei que teria, mas exatamente o que precisava. Decidimos que o Centro Cultural seria o local perfeito para a cerimônia. Afinal, aquele lugar era mais do que um projeto. Era a prova viva do que havíamos construído juntos. O salão principal estava transformado. Luzes suaves pendiam do teto, e as paredes, antes desgastadas, agora refletiam cores vibrantes que pareciam dar vida ao ambiente. O perfume das flores decorando o corredor misturava-se ao leve aroma de madeira polida, criando um cenário simples, mas cheio de significado. Quando entrei no salão, senti os olhares de todos voltados para mim, mas havia apenas um rosto que importava. Leonardo estava lá, me esperando no altar. Ele vestia um terno clássico, mas o que realmente se destacava era o sorriso. Um sorriso que falava de amor, de gratidão e de promessa. Enquanto caminhava, flashes de nossa jornada passaram pela minha mente. As brigas, os momentos de dúvida, as conquistas. Cada passo me lembrava que nada disso teria sido possível, sem cada tropeço e cada reconciliação.
A cerimônia foi simples e emocionante. As palavras trocadas entre nós não eram apenas votos. Eram verdades que havíamos vivido, juntos. Eu prometo construir um futuro ao seu lado, tijolo por tijolo, e nunca deixar que o que conquistamos se perca, disse ele, segurando minha mão com firmeza. Depois da cerimônia, enquanto os convidados celebravam, Leonardo me puxou para fora, para o jardim iluminado por pequenas luzes. Queria um momento só nosso, disse ele, com aquele tom calmo que agora me era tão familiar. O jardim estava silencioso, exceto pelo som distante das risadas e da música. Ele olhou para mim, segurando meu rosto com as mãos, e disse: Você mudou tudo, Maria Clara. Não apenas minha vida, mas quem eu sou. E por isso nunca vou parar de agradecer. Eu sorri, sentindo as lágrimas se acumularem. Mas desta vez eram de pura felicidade. E você me mostrou que sonhos são possíveis. Não apenas os meus, mas os nossos. O futuro ainda parecia cheio de incertezas, mas pela primeira vez, isso não me assustava. Porque agora, eu sabia que tínhamos algo forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa. Enquanto Leonardo me abraçava, eu pensei em tudo que havíamos superado. E foi com essa certeza que me permitia acreditar em finais felizes. Ou melhor, em recomeços felizes. E lembre-se, o amor nunca fica longe, ele sempre encontra o caminho de volta.